e é o que a gente vai tentar fazer aqui, mais ou menos é essa a ideia. Só para a gente tentar situar, né? Então, nesse caso, a gente vai, por exemplo, postular que você tem dois níveis, né, de representação, ou seja, dois níveis de consideração de entidades linguísticas, e num desses níveis, né, você tem apenas um elemento, que é uma plosiva, né, uma plosiva bilabial, ou uma plosiva labial, que nesse caso tanto faz, já que o espanhol não vai fazer contraste, né, então basta dar o rótulo labial para esse caso. Então, eu tenho, no nível superficial, duas possibilidades. Ou eu tenho um B, ou eu tenho um V, né? Ou seja, eu tenho ou uma plosiva ou uma fricativa, né? E na escrita, esses dois elementos, né, esses dois elementos fonéticos, tá? Então, assim, quando eu falo nível superficial, estou pensando daquilo de variabilidade fonética, né? Estes dois elementos são representados na escrita pelos dois fonemas, pelos dois grafemas B e V. E é por isso que aquela imagem, para eles, dizem a mesma coisa. Seria, assim, parecido com o nosso caso de, sei lá, C cedilha, né? Que você olha, teria essa mesma visão. Só que no caso do espanhol, isso está atrelado a uma questão do próprio sistema. O fato de não diferenciar no nível subjacente uma fricativa de uma plosiva de mesmo ponto. Ok? Então, em outras palavras, por exemplo, eu tenho, no caso, a palavra, digamos, barca, né, para barco, e lá sequência barca, ou seja, o barco, né? E isso, no nível superficial, isso vai oscilar, né, entre barca, e la barca, ou seja, eu tenho alguma coisa como uma plosiva e uma fricativa que, dependendo das circunstâncias ou das condições fonológicas, né, em que esse elemento ocorra, ele pode se transformar, tá certo? Ele pode mudar um pouco a sua configuração, ou seja, passando de plosiva para uma fricativa, tá certo? Isso daí é basicamente um dos pontos. Um outro meme que eu trouxe, eu acho que talvez da outra vez eu tenha trazido isso também, né? É de um meme que ficou bastante, na verdade, uma imagem, né, de um médico que atendeu um paciente e chamou, né, e tentou ridicularizar o paciente por conta da pronúncia que ele fez de pneumonia. E aí, provavelmente, o paciente falou de pneumonia, né, e também falou raio-x, alguma coisa assim, e ele fez uma brincadeira, né, então, isso, depois ele veio pedir desculpas e tudo mais, mas a ideia não é aqui falar do comportamento do médico, mas dizer o que motivaria uma pessoa, por exemplo, a falar ou variar, né, pneumonia para pneumonia. A gente está querendo defender aqui que processos estariam ocorrendo, né, que fariam com que algumas formas variassem. Então, para dizer o que seriam processos fonológicos, né, a gente está dizendo que são fenômenos dos quais resultam mudança estrutural no mapeamento entre as formas subjacentes e as formas de superfície, né, ou formas superficiais. Tá certo? Bom, é claro que esse tipo de abordagem também requer uma justificativa, né? Porque eu tenho que considerar que existem dois níveis,
né? Um nível subjacente e um nível de superfície. É muito comum que essas coisas sejam representadas desse jeito, né? É muito comum que muitas vezes o que for subjacente, né? O que for o que seja um nível de input, por exemplo, né? Que a gente não está fazendo muita diferença entre o que é input, ou forma subjacente, ou forma de base, né? Seriam marcados pelo IPA, mas também por barras, né? E a forma superficial por colchetes. A gente está também, né, por exemplo, para tentar dizer o nível, para tentar justificar a existência de dois níveis, né, a gente vai dizer que existe um determinado nível em que eu não tenho uma variação, né, ou seja, eu tenho um nível que é constante, tá? Que seria o nível subjacente, aquele nível, digamos, que você armazena no léxico, né? E a partir daí, dependendo das condições que apareçam, né, para essa forma, eu tenho algumas alternâncias. Então, por exemplo, na palavra bonito, né, eu posso ter algo do tipo bonito, né, bonito, bonita e bonitinho. Então, eu tenho pelo menos duas alternâncias entre bonito e bonitinho, né? Bonitinha. Então, eu tenho alguma coisa do tipo t e ch que estão variando. Mas eu não preciso, a ideia é essa, né? Eu não preciso colocar dentro do meu léxico, ou seja, armazenar duas entradas. Uma que tivesse bonite e outra que tivesse bonite, né? Eu não preciso armazenar isso. Porque se eu fizer com bonito, eu vou fazer com várias outras palavras. Ou seja, em vez de eu ter uma lista lexical, uma lista de itens lexicais, né, com 50 mil unidades, eu passo a ter 150 mil ou até mais. Tá certo? Então, na realidade, o que a gente... E também eu posso ter algo do tipo bonito, né, e bonite. Então, posso ter bonito, 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 bonitinho. Então, eu tenho algumas alternâncias. A ideia é que eu tenho uma única forma fixa, né? E que as alternâncias que a gente encontra entre bonite, bonite, bonite e bonite, né, estariam atreladas a processos fonológicos. Ou seja, eu vou justificar isso a partir de alguns processos, né? Nesse caso, por exemplo, de t para ch, eu tenho um processo de palatalização. Muitas vezes esses processos recebem um nome, né, de acordo com o resultado que isso apresenta. No caso de um t passando a ch, né, o processo que eu tenho, né, é de um elemento que se projeta ao palato, né? Então, eu deixo de ter um elemento alveolar e passo a ter um elemento pós-alveolar ou pré-palatal, né? De alguma maneira, eu tenho uma projeção da língua em relação ao palato. E por isso, muitas vezes, a gente chama de palatalização. É muito comum que no português a gente chame esse processo de palatalização, né? Alguns também vão chamar de fricativização, está se transformando em uma fricativa, tá certo? Se vocês tiverem também alguma dúvida, qualquer dúvida, comentário e tal, no meio do caminho, também me interrompam, tá? Ótimo, então a gente tem essa questão. Então, o objetivo, né, um dos objetivos que a gente tem, né, é imaginar que eu tenho uma forma invariante, que é aquela forma que a gente armazena, que a gente constrói, né, no léxico e tal. Então, tem uma forma bonita, que é ali que está aquela marra, né, entre forma e significado, né? Então, bonite, é em bonite que eu tenho aquilo que é algo que faz bem aos olhos e tudo mais.
E é a partir daí que a gente vai colocar alguma outra circunstância, acrescentar algo como gênero, né? Ou diminutivo, etc. Ou o superlativo, bonitíssimo, e por aí vai, né? Então, a gente tem essas questões. Deixe-me ver, é isso. Então, na verdade, um dos objetivos é poupar o léxico, e a gente vai dizer que o que faz a diferença, né, de um mapeamento entre na forma subjacente, a forma superficial, depende da teoria que você quer adotar, né? Basicamente, por exemplo, eu tenho uma teoria como uma teoria da fonologia gerativa, né, que trabalha basicamente pela ideia de regras. Então, eu tenho uma regra que diz o seguinte: pegue um t e transforme num ch diante de i. E é claro, obviamente, só para a gente lembrar aqui, eu muito provavelmente tem alguns alunos aqui nessa sala que não são de um dialeto que essa regra opere, tá certo? Então, por exemplo, o meu dialeto inicial, né, o meu dialeto 1, né, não era um dialeto em que essa regra operasse. Até hoje, Recife não é uma cidade que a gente faça muito tio, tia, e por aí vai, né? Ou bonitinho, nem vai falar bonitinho, etc. Pode até, é muito comum, né, que isso passe para uma fricativa ainda alveolar, bonitinho, alguma tsa, né? Que tem ganhado um espaço, e também, obviamente, isso tem acontecido uma regra variável também lá, mas eu costumava dizer, há algum tempo atrás, que Recife era um dos últimos bastiões, né, de manutenção da integralidade do T. Mas aí, de qualquer forma, isso era uma brincadeira, e você tem a possibilidade de trabalhar com essa ideia. Então, alguns dialetos vão ter essa regra e outras não, tá? Nesse caso aí, essa regra está para esse dialeto em que, para explicar esse dialeto que isso ocorre. E eu tenho também a possibilidade de trabalhar com restrições, como no caso de uma teoria como a ultimalidade, né? Em que ela vai dar conta dessa questão pelo fato de ter uma restrição, uma que vai dizer assim, olha, não tenha ti, porque ti é uma forma marcada, né? Ou seja, uma forma que tem uma palatal, né? Seguido de uma alveolar que é menos alto diante de uma vogal que é mais alto, é uma estrutura marcada, tá certo? Então, você teria uma forma que diria, modifique, eu não quero essa estrutura. E aí, ela estando acima de outra, né, de identidade, de partida, ela iria resultar algo como ti, tá? Então, assim, eu não vou entrar na questão de como as restrições operariam, né, porque eu acho que não é exatamente o caso aqui, a gente não quer dar conta de uma teoria, mas a gente quer ver as relações que podem acontecer nos processos, tá certo? Então, a ideia de processo, ela sobrevive não apenas numa teoria como as teorias gerativas e tudo mais, como ela também vai acontecer também em teorias recentes. Então, o processo é uma coisa que é interessante saber, e isso permeia várias outras questões. Então, muitas vezes eu vou dizer também que os processos eles ocorrem por domínios, né? Então, eu tento circunscrever, né, os processos a um determinado domínio. Então, vou dizer que o domínio é algo como a unidade, né, fonológica a qual o processo está circunscrito, ele está subordinado, né? Então, ele vai ocorrer simplesmente naquela jurisdição, né? Ou tem a sua frequência alterada. Muitas vezes o processo ele ocorre num determinado
num determinado domínio, né? E em outros domínios ele é mais fraco, ele ocorre, né, na verdade, com menor intensidade, com menor frequência e tal. Tá certo? Então, é só para dizer, ou seja, eu posso circunscrever a uma sílaba, posso a palavra final, início, meio, antes do acento, depois do acento, tá certo? Então, isso é uma maneira de dizer qual é o domínio em que isso ocorre, tá? Eu tenho que dizer que algo está mais condicionado a... Por exemplo, o próprio fato de ter ti, né, muitas vezes está condicionado ao domínio da palavra, né? Então, eu posso falar no caso do dialeto carioca, eu posso falar o tipo hepatite, né? Mas muitas vezes o carioca vai dizer algo como 101, né? Ou 8,5, ou seja, porque quando eu coloco no limite de palavra, isso já não é tão operante, tá certo? E, obviamente, é claro que a própria teoria também pode lidar com isso de maneira distinta, né? Porque ela vai muitas vezes dizer que isso é uma regra lexical ou uma regra pós-lexical, mas aqui também não é algo que a gente vai trabalhar. Então, é isso. Vamos dizer aqui, pensando aqui numa tipologia de processos, né? Os processos basicamente ocorrem de acordo com o resultado, né? Ou seja, o ponto de partida e o ponto de chegada do processo. Eu tenho eu posso dizer que eu tenho alguns tipos, né? Uma tipologia. E a primeira, talvez eu acho que é mais fácil de a gente entender, é aquela de transformação. Então, eu tenho um elemento, né, um elemento segmental, por exemplo, e ele se transforma em um outro elemento segmental, tá certo? Como é o caso que a gente viu de um t passando a ch. Eu tenho uma transformação, né? Como é o caso de um b passando a v do espanhol, né? Como é um caso de um p passando a p, não é, no inglês, e por aí vai. Ou seja, eu tenho várias possibilidades, né, uma transformação. E essa transformação pode ocorrer como numa assimilação, né, em que os sons tendem a se aproximar, né, assimilar, né, na ideia de ser semelhante. Então, os sons podem tentar se aproximar, né, se eu pensar, por exemplo, aqui, nesses limites aqui, né, e aqui também, eu posso, na verdade não era esse exemplo que eu queria dar, eu acho que no outro slide eu acabo, mas aí de qualquer forma, a ideia eu tenho algo como os dois, mas se eu tivesse três, eu teria algo do tipo os três, né? Então é só para dizer que eu tenho a possibilidade de ter um s, mas eu tenho a possibilidade de ter um z, né? Dependendo do que vem depois, ou seja, eu posso dizer que eu tenho uma assimilação, porque esses elementos estão sendo assimilados, né? Eles se tornam semelhantes por algum critério. Nesse caso, o critério é de vozeamento, tá certo? Então, as fricativas, né? As fricativas como essas, no caso do português, essas coronais, que a gente chama de coronais, são feitas com a parte da frente da língua, né? Elas têm uma característica de pegar o vozeamento do que vem logo depois, tá certo? Então, a gente pode dizer que é uma assimilação de vozeamento, no caso. Mas eu também posso ter o fenômeno contrário, que é dissimilação. Tem alguém que seja do Rio Grande do Norte aí? Tinha na palestra anterior. Ah, é?
Nossa, deu um super eco no negócio. Tinha na palestra anterior. Eu tive outro. Tinha na palestra anterior a Janaína, mas eu acho que não tinha alguém daqui que seja. Né? Mas quem não tem ninguém do Nordeste? Família de lá do Rio Grande do Norte. Mas eu sou carioca. Não sei se né? Não, é porque, na verdade, eu queria uma determinada leitura disso aqui. Eu posso tentar um recifense. Esse é do Maranhão. Tenta aí, recifense. O Pedro Leão é recifense, gente. Tenta o E recifense. ele tem um sotaque bem peculiar. Sim. Muito bom. Vem, Pedro. Vai, Pedro. Esse de lá, lê aí pra gente. Dos lobos e os 3 porquinhos. Na verdade, você acaba sendo, para esse aspecto, é muito parecido com o dialeto do Rio, né? Quando eu estou olhando essas sibilantes, que aí vocês, a gente, acho que talvez se pegar o Rio, Recife e Florianópolis, talvez, né? Tem uma tendência de falar assim, os 3 porquinhos, os 3 porquinhos. Então faz Então, Fernandinha Fernandes. Hã? Desculpa? Fernandinha Fernandes. Fernandinha Fernandes. Não entendi. Fernandinha Fernandes. Ah, tá. É um negócio Então, assim. Então, aí nesse caso seria a pessoa que fala assim, que é do dialeto sibilante, como eu chamo, falaria do tipo os três porquinhos, né? Então você tem uma tendência a falar os 3 porquinhos, e tem uma tendência a falar os 3 porquinhos, tá certo? Então, ou você chia, ou você sibila, tá certo? Então, basicamente, os dialetos acabam sendo assim. Mas tem alguns dialetos específicos, e eu vi isso no Rio Grande do Norte, eu acho que no Ceará também eles fazem, em que você tem algo do tipo, em vez de falar ou xã, você fala alguma coisa como os 3 porquinhos. Ou seja, faz o que a gente chama de misto. Isso acontece em Salvador aqui. Salvador? Então lê aí para mim. É que eu não leio assim sempre, mas muita gente lê. Acho que eu falaria os 2 lobos, mas falaria os 3 porquinhos. Então, é isso aí. Então, ótimo. Salvador, então, faz isso também. Então, falaria os 3 porquinhos, né? Ou seja, seria misto. E aí a gente está defendendo, nesse caso, né, que esse sã, né, esse sã vira xã como um processo de dissimilação de ponto, né? Ou seja, alguma coisa não está bem se você colocar o mesmo ponto sequenciado. Então, sã e tã teria o mesmo ponto que alveolar, então um deles tem que modificar o ponto. E aí o sã, que está antes, acaba modificando o ponto. E a gente está chamando isso como um fenômeno de dissimilação. É claro que isso tudo é variável, né? É um fenômeno variável, mas a gente está defendendo que isso seja um caso de dissimilação, tá? E muitas vezes a gente pode imaginar que alguns fenômenos, né, que tenham acontecido por dissimilação e depois o dialeto passou a ser chiante, tá? Bom, mas aí eu também tenho a outra possibilidade de ter, além de transformação, né, em que os sons se transformam e tal, eu tenho inserções, elementos que são inseridos onde eles, na base, né, na forma subjacente não tem. Como em técnica, né, ou apagamento, como acontece máscara, né, e eu posso ter também uma translação, ou um deslocamento de segmentos, né? E aí a gente vai depois dar esses exemplos. Aí eu posso ter essas coisas como categóricas ou variáveis, tá certo? Ou seja, coisas que são tão frequentes que é muito difícil você verificar quando não ocorrem. E coisas que são variáveis e muitas vezes você consegue atrelar
sei lá, alguém, pessoas de determinada escolaridade faz isso, ou então determinado gênero faz isso, ou, né, ou seja, você pode tentar abarcar por uma questão sociolinguística. Então, só para lembrar aqui, deixa eu ver se... os exemplos, né? Os 3 porquinhos era mais ou menos assim, né? Ó, então, eu posso ter no caso do Rio, né? Os 2, ou no São Paulo, os 2, e ter algo do tipo os 3 e os 3, né? Ou seja, o dialeto, né, que você fala de uma forma geral, acaba escolhendo o ponto, né? Se é chiante ou sibilante, ele escolhe o ponto. Mas você acaba fazendo o vozeamento de acordo com o que vem depois. Tá certo? E aqui, aquele exemplo que a gente falou, que quem é aqui de Salvador que leu pra gente? Eu, Felipe. Felipe, que o Felipe leu pra gente, os 3 porquinhos, tá certo? Então, basicamente isso. Tá, então, os outros exemplos, numa inserção, muitas vezes a gente tem algo como técnica, né? Eu acho que todo mundo consegue perceber que em técnica eu tenho uma inserção de um elemento, né? É claro que algumas pessoas poderiam chegar e dizer assim, mas como é que eu vou saber se o elemento realmente não está? E isso é um engano da escrita, né? Porque muitas vezes você pode dizer que a escrita cria algumas ilusões, tá certo? Dizer assim, a escrita, ela acaba sendo muito mais fonética, ou a escrita acaba sendo muito mais fonológica, ou então, muitas vezes, a escrita, ela é simplesmente etimológica, ou seja, ela não se deu conta, ela ainda não incorporou determinadas mudanças. Então, poderia ser que alguém dissesse, olha, na verdade, o que tem é que as pessoas realmente já falam com esse i aí, e esse i faz parte, é o que está na minha forma subjacente. É claro que uma discussão poderia ser feita nesse tipo, mas para a forma técnica especificamente, isso causaria algum transtorno para a análise, né, um ruído para a análise, porque a análise dá conta que, de uma forma geral, no português, o que você tem é uma possibilidade de colocar o acento até a terceira pauta, né, da direita para a esquerda, tá certo? Então, aí, nesse caso, eu estaria na 4ª pauta, tá? Então, por isso que é mais fácil de verificar aí que realmente tem uma epêntese, né? Isso está mais dentro do sistema do português, tá certo? No caso de um apagamento, seria algo como máscara, né? Só para a gente pegar uma palavra que está sendo usada muito ultimamente, né? Por conta da nossa da pandemia na qual nós nos encontramos. Então, máscara, você pode ter algo do tipo máscara, né? Ele vai colocar máscara. Então, aí eu posso dizer que tem um apagamento. E também um deslocamento, né? Eu posso ter alguma coisa do tipo gaivota ou gaviota, por exemplo, né? Eu, dando aula na graduação, aqui na FRJ, alguns alunos relataram que não sabiam que era gaivota, ou seja, na verdade, muita gente falava gaviota, né? Então, eu até imaginava que isso era uma questão simplesmente etimológica, porque eu ainda não tinha visto nenhum falante de português, né, falar gaviota, mas alguns alunos disseram que era muito comum falar gaviota, né? Eu não sei o que vocês acham disso, né? Gaviota parece natural? Gaviota me parece muito natural. Se alguém me dissesse com muita convicção que era isso, eu ia aceitar, eu acho. Ai, que legal, bacana. Eu acho que eu nunca ouvi. É o quê? Eu acho que eu nunca ouvi gaviota. Gaviota.
Tá. Acho que eu também não. Também não. E pra mim soa bem estranho. Né? Eu não somente ouvi como falei, Gaviota. Que legal. Olha aí. Então, Pra mim, bem parecido, eu acho que eu nunca ouvi, mas não parece estranho, assim. Sabe? Se fala gaviota, parece normal. Então, na verdade... Eu acho que depois, Oi, fala. depois da repetição de vocês começou a parecer normal, mas... Pareceu normal. Não, na verdade, por isso que muitas vezes a nossa intuição começa a se desfazer um pouco, né? Depois de a gente ouvir muito o item. Por isso que muitas vezes a gente quer respostas rápidas e tal. No caso de gaviota, né, é uma forma existente no espanhol, né? Na verdade, é gaviota que existe em espanhol, e no português é gaivota, tá certo? E, claro, no português, que eu sempre pensei que fosse só gaivota, e pensei que era uma diferença entre português e espanhol, depois é que eu reparei que realmente, dentro do português, tem diferenças entre gaivota e gaviota. Então, tem gente que fala gaviota como espanhol, tá certo? É só para mostrar que essas formas não são necessariamente coisa de maluco e tal, ou seja, existe uma língua falada por milhões, né, de pessoas, muito intimamente ligada com o português, né, na origem, né, língua neolatina muito próxima, em que você tem algo desse tipo, né? E aí, ou seja, uma língua consagrada por alta literatura, etc, etc, etc. Tá certo? Ou seja, então não tem nada na forma gaviota que seria, ela não é, ou seja, tá certo? É só mais uma evidência de que esses elementos, né, essas variações não têm, né, um peso inerente, né? Ou seja, as formas, os valores sociais que são atrelados às formas linguísticas são, na verdade, questões sociais, né? Linguisticamente é muito difícil sustentar uma coisa ou outra, né? Tá certo? Jean, antes de tu passar para o próximo slide, eu só queria confirmar uma dúvida que eu tive. Ali na palavra técnica, então Sim. Dá para chamar que algumas pessoas falam como a sílaba tônica na quarta da direita para a esquerda? Na antepenúltima? Na verdade, isso na fonética é realmente isso que acontece, certo? Se você contar na forma fonética, é isso que acontece, né? Então, eu vou dizer que até o espanhol teria o que a gente chama de sobresdrújula, né? Então, essa seria uma sobreproparoxítona, alguma coisa assim. Então, ela é sobresdrújula, ou sobresdrúxula, porque ela teria um acento na quarta pauta, né, da direita para a esquerda. Isso ou seja, foneticamente é isso que acontece. Agora, como você dá conta disso é outra questão, né? Normalmente, muita gente que trabalha com a teoria da fonologia lexical, por exemplo, vai dizer que a atribuição do acento ela se dá no momento em que o i ainda não existe, né? O i não está lá, e aí você atribui um acento. E aí depois essa forma vai ser julgada por questões de boa formação, e aí vai encontrar um K na coda da sílaba, e no final da sílaba, né, na coda, então essa forma não é boa para o português, e aí o que você faz? Você acrescenta um I. Então, esse I é apenas algo que você acrescenta apenas na fonética, depois de você já ter atribuído o acento. Ou seja, num determinado nível, essa palavra só tinha, quando ela recebeu o acento, né, essa é a abordagem que normalmente se faz, quando essa palavra recebeu o acento, ela tinha 3 sílabas de fato. Só que aí, quando ela aparece na fonética, ela vai aparecer, obviamente, com 4 sílabas, obviamente, digamos assim, uma sílaba com... Senão, ela teria que ser reajustada. Ou seja, se esse I aparecesse em algum outro momento,
essa palavra teria que passar, no máximo, a técnica, né? Alguma coisa assim, né? Se técnica, alguma coisa assim, né? Para poder se enquadrar no padrão geral do português. Então, basicamente, essa é a abordagem que normalmente se costuma fazer, né? Tá certo? Tá bom. Obrigado, Jean. Valeu. Então, agora que eu vou tentar falar de alguns fenômenos bem frequentes, assim, no português, né? Então, por exemplo, nas vogais, muitas vezes a gente chama alçamento, né? Quando uma vogal média passa alta, e aí por isso que a gente vai dizer que é alteamento, né? Por exemplo, um E passando aí. Palavras como... É muito comum, né, a gente tentar entender esse E final como um E, e que passa foneticamente aí. Ou seja, eu tenho algum elemento que, na minha fonologia, né, na forma subjacente, seria um E, ela passa aí. Algumas pessoas também podem dizer que esse I já está, de fato, colocado na parte subjacente. Ou também dizer que não é exatamente um alteamento, mas que aqui eu tenho um elemento subespecificado, tá? Mas aí também é uma outra questão. Mas muita gente vai falar que é um alteamento, tá certo? Então, escola também, a passagem de E para I, né, em escola, segunda. Então, também é um alteamento. E aí, só para a gente relembrar, né, por que isso é chamado de alteamento, né, eu coloquei uma setinha aqui, mostrando a direcionalidade, né, então você está imaginando que eu tenho um O passando a U, né, um O passando a U, então, por isso, eu teria um alteamento. E alteamento nada mais é que o alteamento da própria língua, já que a gente está imaginando, né, que sempre, para fazer um A, a minha língua está mais ou menos nessa altura, para fazer um A, está nessa, e eu vou subindo para fazer essas outras vogais, tá certo? Então, altear, né, o alteamento de uma vogal equivale articulatoriamente ao alteamento da própria língua, tá certo? Então, alçamento tem a mesma ideia, né? Alçar e altear. E aí, tem um outro exemplo, que é de O para U, né? Que aí também pode acontecer nesses casos, como gato, né? Gato, domingo e tal. Morango. É claro que essas questões podem ser consideradas mais alteamento do que o contrário, né? É claro, também, né? Muita gente vai dizer que se trata de uma oscilação entre O e U, e não necessariamente é um alteamento. Isso depende da análise que você está adotando, né? Então, vai dizer que não tem uma forma subjacente específica que indica uma direcionalidade do fenômeno, né? E vai dizer, você vai ter que armazenar a variação já dentro, codificando nos itens. Mas isso aí também, para quem assistiu algumas palestras da Abralin, vocês devem ter visto algumas abordagens nesse sentido. A outra possibilidade, né, que também acontece muito, e também no português é variável, é o fato de dizer que a pré-tônica pode acompanhar a altura da tônica. Então, já que a gente sabe, por exemplo, que o que comanda o contraste no português, de uma forma geral, ou pelo menos aquilo onde o contraste vocálico é muito mais explorado no português, é na sílaba tônica, né? E que eu tenho uma diferença entre sede e sede, e isso é relevante para o meu significado, né? Agora, se uma pessoa fala Recife, ou se ela fala Recife, ela não muda a cidade, né? Tá certo? Continua sendo o mesmo referente, né? Então, no caso aqui, para pensar nesses casos que a gente traz aqui, a gente está pensando, por exemplo, algo do tipo peteca, né? Esse teca é que realmente é o que eu tenho aquilo que subjacentemente
é que é o elemento que vai dizer que tem que ser e não e. Eu não posso falar peteca, né? Mas o que está antes pode acompanhar essa mesma altura ou não, de maneira variável, né? Então, esse fenômeno é o que seria o que a gente chama de harmonia, né? Tem uma harmonia que tá dizendo, olha, transforme as vogais deixe com a mesma altura, né? E essa harmonia pode lidar com as médias do tipo peteca. Então, muita gente vai falar peteca, vai falar sequela, vai falar motoca, fofoca, né? Exatamente para poder fazer essa harmonia, né? É claro que tem alguns dialetos que não vão fazer isso. Oi? E se a harmonia... Eu sempre achei que fosse assim em todo canto. Ah, sim. Não. Tem alguns dialetos em que isso não faz. Tem alguém que é de Porto Alegre no grupo aí? Eu Como é que você tava fala? falando agora. Eu ia falar agora no chat que eu falo fofoca. Eu não falo fofoca. Não sei. Em São Paulo também é fofoca. Eu dei uma exagerada, mas eu falo fofoca. Eu acho Aqui que todos eles são... Eu acho que eu tô pensando muito, mas eu acho que eu falo peteca também, motoca, sem fazer Exatamente. isso. Aqui em São Paulo eu também falo. Peteca, sequela, motoca e fofoca. Em sequela ainda, o segundo que eu ainda falo tipo sequela. O E vai subindo até virar um E. Sequela. A sequela. Não, ele acaba sendo, né? Ele fica um E aberto, mas o primeiro nós em São Paulo não falamos mesmo. Porque nas quatro palavras tônicas, ficou tipo fechado e aberto. Nas tônicas, esses daqui não tem uma modificação entre os dialetos, né? Como eu te falei, normalmente não tem. O que pode ter uma diferença entre alongar um pouco, ou às vezes fazer um inglide, né? Você fala peteca, alguma coisa assim, para o pessoal de algumas regiões, você acaba fazendo uma ditongação, mas a base, né, continua sendo o né, de partida. Agora, essa pré-tônica muitas vezes varia, né? Pode variar. E essa variação muitas vezes está atrelada ao fato de ser o que vem depois, né? Porque como a próxima é aberta, você acaba abrindo a pré-tônica, tá certo? É só mas é como eu falei, é variável, né? Parece que existe uma divisão espacial no Brasil, né? Do tipo, acho que para descendo de alguma parte assim para o sul, talvez no Rio, né? Espírito Santo, né? Para o sul, eu tenho menos suscetibilidade dessa coisa, menor possibilidade, né, dessas coisas, desse tipo de harmonia acontecer, né? Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. Cíntia é potiguar, né? Perdão, é capixaba. Capixaba. Não, só uma dúvida, assim. Eu acho que eu já devo ter passado por isso antes, me desculpa. Eu já fiz seu curso, tô aqui perguntando de novo. Mas, porque, por exemplo, esse caso aí do peteca, eu também falo peteca, né? E dá pra explicar com uma harmonia, como você falou. Uhum. Mas em outros casos, tipo, eu não vou falar a palavra porque eu não quero enviesar, mas, por exemplo, o 11º mês do ano, né? O penúltimo. Então, eu percebo uma diferença nessa primeira... Enfim, e aí tem alguma... Como se explica fonologicamente? Ou é uma coisa... Sei lá, pode ter um grau de aleatoriedade? Que aí já não tem mais uma segunda vogal que é igual à primeira, né? Uhum. Aí não sei se alguma coisa explica isso. Se é talvez pela similaridade com o número ou não sei. Exatamente. Tem essa questão que teria que ser investigada, né? Então, essa questão de setembro tem a ver com 7, né? Então, pode ser que tanto setembro quanto novembro, né, tenha essas... porque as vogais são abertas no número, né? Ao qual ele está se referindo, né? A 7 e 9. Né? Então, pode ser que isso tenha a ver com um fenômeno da base em si, né?
e pode ter uma questão de... pode ser que essa vogal nasal, né, em embro, né, ela seja um pouco mais baixa do que a vogal E, por exemplo, né? E o fato de você abaixar um pouco, pode ser que ela influencie o E e o O, né, aberto. Mas é só para dizer o seguinte, a pretônica também, ela tem muita... uma variabilidade, né? A média pretônica tem essa potencialidade de variar. E uma coisa que a gente precisa dizer também é que essa variabilidade, né, ela é permitida pelo sistema, tá? Então, se o sistema reserva o contraste maior na sílaba tônica, o que não é tônico, ela diz, olha, fica a seu critério, né? Então, é mais ou menos assim que o sistema, de alguma maneira, né, a estrutura acaba permitindo que determinadas coisas aconteçam e digamos, proibindo que outras aconteçam, tá? E o que a gente está dizendo aqui é tentando mostrar aquilo que o sistema parece permitir, tá certo? Então, não são poucas as possibilidades em que eu tenho algum tipo de... teve uma vez... deixa eu só pensar... Felipe, né, de Salvador, né? Então, olha só, imagina o doce de coco, como é que você chama? Oi. Como? O doce de coco. Aquele doce que é feito com coco e tal, que é meio duro. Ah, cocada? Cocada. Então, você fala cocada. Apesar disso vir de coco, né? E aí algo do tipo cocada. Mas se eu tivesse que, por exemplo, sei lá, a fulano estava passando, alguém jogou um coco e esse fulano levou uma pancada com um coco na cabeça. Como é que seria? Ah, não, seria uma cocada, realmente. Exatamente. Então, teria, de alguma maneira, você, apesar da constituição, né, sequencial de fonemas, né, ser a mesma, eu tenho uma análise morfológica que indica determinadas questões, tá certo? Então, eu nesse caso, o Felipe vai fazer uma diferença entre o que é cocada e uma cocada, né? Tá certo? Porque, obviamente, ele está imaginando, se eu coloco ada com valor de doce, eu posso fazer uma neutralização. Se eu faço ada com valor de pancada, de golpe, né, eu tenho que manter a configuração da base. Tá certo? É mais ou menos essa ideia. Ou seja, algumas questões também vão depender da minha constituição morfológica. Tá certo? Bom, então, essa pessoa que fez os slides assim, né? Aí os slides começam tá, bom. Mas tudo bem. Ficou estranho, né? Mas assim, de qualquer forma, eu tenho assim... Tudo certo. Perigo, né? Agora eu não sei o que é butuca. Tá. Mas tudo bem. De qualquer forma, butuca e formiga, né? E aí, essa harmonia é também algo que foi bastante estudado pela Bissell, e foi a Bissell que colocou isso como a ideia de harmonia, né? Isso já no final da década de 80, e ela estudou isso, inclusive, com uma questão histórica. E aí você tem uma ideia, né, de dizer que o E passa a I por conta da sílaba tônica. Então, eu tenho algo que é I, né, o E passa de P, passa a I por conta da sílaba tônica. É como se fosse a sílaba tônica, que também existem questões
que levam a determinadas proeminências, né? A sílaba tônica é um local de muita proeminência. Então, muitas vezes, ela acaba ditando o comportamento, né? O comportamento de outros elementos. Então, é o caso dessa harmonia, tanto entre as médias, para alguns dialetos, né? Como também o fato de colocar perigo, formiga, etc., né? Ferida, e por aí vai. Então, esse tipo de coisa pode acontecer também com algumas palavras como dormo, né? Mas aí é um fenômeno morfofonológico que a gente não vai tratar aqui porque traz algumas questões que são mais complicadas de trabalhar. Então, vou pegar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Já que a gente fala 10, a gente já colocou, né, o que a gente está querendo dizer aqui, que a nossa ideia básica é que existe um momento, que é aquele momento do léxico, né, do armazenamento, em que essa forma é invariável. E aí, eu posso ter algo do tipo moleque, né? Basicamente aquele exemplo que a gente já antecipou com o exemplo que o Felipe deu. Então, sempre que a gente faz o diminutivo, né? A gente costuma fazer o diminutivo obedecendo, ou seja, mesmo que a forma, né? Quando eu faço por exemplo, se eu faço o diminutivo de moleque, né? Se eu faço o diminutivo de moleque, isso normalmente vai, por exemplo, molequinho. Alguém desse grupo não falaria molequinho? Falaria, por exemplo, molequinho, molequinho? Acho que não. Não, então se ninguém se manifesta. Não, tá. Então, normalmente, ou seja, esse tipo de adjunção de sufixo, né, ou, na verdade, talvez isso seja uma característica especificamente do inho, e, na verdade, ismo e tal, e a gente pode dizer que tem alguma questão aí em relação ao que é a característica de sufixação ou de infixação do próprio in, né? Ele mantém, mesmo que esse cara aqui, né, passe a ser um pretônico, ele mantém. Então, parece que os dialetos respeitam isso. Então, mesmo que a pessoa, né, no caso, a Jane, você é de Porto Alegre, é isso? Não, eu sou de São Paulo, é o Arthur que é de Porto Alegre. Isso. Tá, beleza. Então, no caso de Jane, de São Paulo, por exemplo, você diria, falaria como esse diminutivo? Eu estava até pensando agora aqui que tá o né? Eu falaria, acho que molequinho. Então, ficaria com ele aberto. Ficaria com molequinho, Não, o com E fechado é muito estranho. Pois é. E Arthur provavelmente faria a mesma coisa, certo? Sim, eu acho que eu falaria molequinho mesmo. Exatamente. Então, ou seja, quando eu coloco inho, né, eu mantenho essa propriedade aí. Então, é dizer que não é uma questão, muitas vezes, uma questão tão absoluta, no sentido de que, basta ficar na pretônica e aí eu dou a oportunidade para o falante para ele ou fazer se ele quiser, né? Então, dependendo de qual seja o sufixo, por exemplo, no caso do inho, eu tenho que manter a qualidade da pretônica, né, ou da anteriormente tônica, né, ela tem que manter. Se é média baixa, fica média baixa, se é média alta, fica média alta. Né? Isso, ou seja, o dialeto parece que não interfere nisso. É isso. Veja a diferença, por exemplo, para a palavra seguinte, né? Se eu digo assim, tem um grupo de moleques, né? E eu vou colocar Ada. Então, como é que o Arthur faz?
Jane? Oi, tô aqui. Arthur, falei. Eu acho que eu falaria molecada. Sem o... Eu acho que o Arthur falaria gurizada. Na verdade eu falaria gurizada. Assim, não, se eu falasse primeiro, eu falaria gurizada. Mas aí seria uma questão lexical, né? Diferença de questão lexical. Mas se a pessoa realmente, em algum contexto, pegasse moleque e quisesse colocar ada, né? Ele teria ou seja, o seu dialeto ele teria que providenciar como é que seria a saída molecada, né? Sim. Jean, desculpa, o meu caiu, viu? Não, foi que eu não respondi. É molecada, seria fechado também. Fechado também. Perfeito. Não, é só para mostrar, ou seja, notem, eu quero que vocês reparem que o contexto é o mesmo, ou seja, eu estou numa pré-tônica e assim eu tenho um E e um E. E é só para mostrar, mais uma vez, que a gente tem que contar todos os fatores para poder chegar a determinadas questões, né? Então, a gente pode agora tentar inverter o processo e chegar em graveto, em que você parte a base. Notem que aqui, olha, eu estou considerando, nesse caso, que para fazer molecada, né, seria também de partida com E, tá? Ou seja, porque eu estou no momento de invariância. A minha partida, ela é aberta, né? E graveto, a partida já é fechada, né? Então, se eu for falar, Felipe, como é que você fala o diminutivo de graveto? Gravetinho. Então você não vai dizer gravetinho só porque é nordestino. Ou seja, é só para mostrar como o nordestino real é diferente do nordestino da novela da Globo, né? Porque o nordestino da novela da Globo tem algumas especificidades que vai falar até gravetinho. Ele sai abrindo tudo indiscriminadamente, todas as vogais, né? Então, ou seja, é um nordestino, digamos, que foi lido por uma máquina mal programada, né, de leitura lá do Google Translate, né, do Google Translator, porque que não respeita os constituintes morfológicos e tal, né? Agora ainda, Felipe, a segunda parte, no caso, digamos assim, eu estou vendo um número de gravetos muito grande, né? Você consegue ler para gente? O segundo composto. Gravetada. Também seria gravetada? Sim. E não acho que ficaria legal gravetada? Como? Gravetada? Não. Uma gravetada? Não. Bom, de qualquer forma, é algo que poderia de mais análises, né, e tal, poderia depender de mais análises. A questão, o que eu coloquei aqui, é que poderia ser algo que, dependendo do dialeto, né, da mesma forma que para coco, você pode dizer cocada, você pode abrir, mesmo tendo de partida um fechado, você teria a possibilidade de falar gravetada. É claro que aqui eu coloquei os dialetos em espelho, tá certo? Eu coloquei primeiro por isso que eu coloquei uma interrogação engravetada, porque eu estou imaginando um dialeto do tipo que abre as pré-tônicas. Obviamente, isso é muito... está muito estipulativo, porque precisaria de dados mais reais, mas eu imagino como ex-falante ou de um dialeto como o nordestino, eu aceitaria algo como gravetada, tá certo? Mas é isso. Então, queria só, para finalizar, que tem, isso aqui a gente já tinha feito, né, o apagamento, tem inserção, que pode ter pneu, advogado e tudo mais, né, o zero, de zero para... E aí tem algumas questões de Sandy que acho que não vai dar para algumas coisas aqui que são um pouco curiosas, só mais um minutinho, que é uma questão que tem a ver com limites, né, de palavras que são do tipo Sandy, né? Então,
tem a possibilidade de ter, deixa eu ver aqui, o que eu queria, sim, é isso aqui. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho algo do tipo cais, né, cais sombrio, né, muitas vezes o que a gente chama de degeminação, quando elementos que são próximos, né, acabam, um deles acaba deixando de existir, né, então cais sombrio, né, eu posso ter uma queda de cais sombrio, por exemplo, né, isso pode acontecer com mais chuva, né, dá mais chuva, então mais chuva, não é tão comum as pessoas falarem mais chuva, né, ou no caso do Rio, falar mais, né, mais chuva, né, ou mais juros, né, então é só alguns processos que ocorrem também nesses. E, por fim, a apologia, né, é o fato de que alguns elementos podem ser retirados, né, como, por exemplo, faculdade de letras, em vez de faculdade de letras, você tem você acaba sendo retirado alguns elementos, né, e como algumas pessoas que trabalham com prosódio, né, falam, normalmente você tem uma circunscrição prosódica que é mais favorável para acontecer esse tipo de fenômeno. Ô, Jean, alguns perguntaram, acho que no chat, o que é sangue. Não sei se eles... Não é a irmã do Júnior, né? Na verdade, que a coisa que... Na verdade, eu conheci primeiro a palavra Sandy em fonologia, para depois aparecer Sandy. Aí agora a gente está encontrando um grupo que é o contrário. Que o grupo primeiro vem com a Sandy do Júnior na cabeça, e aí você... Não é a Sandy, é o Sandy, né? Então, na verdade, essa juntura vocabular, né? E que você tenha algumas palavras acabam se colidindo, né? E nessa colisão tem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? Então, muitas vezes você tem necessidade de tirar um dos elementos, ou às vezes você precisa, às vezes você precisa fazer um ditongo, né? Entre carro azul, por exemplo, que a gente chama, né? Carro azul e tal. E às vezes você tem alguns outros fenômenos que ocorrem no inglês, quando você faz do tipo did you, né? Did you, né? Alguma coisa assim, esse the que passa j ocorre exatamente no limite de palavras, né? Então, Sandy, basicamente, isso é uma palavra que vem do sânscrito, né? Que fala sobre exatamente essa juntura vocabular, né? Tá certo? What do you want? What do you want? É isso aí. Eu tenho uma pergunta. Sabe, algum exemplo a gente estava comentando sobre exemplos de coisas que nós falamos diferentes, inclusive o Felipe Petilo sempre fica comentando comigo que eu não separo velhinha como de vela, de velha, então eu falo velhinha, pra mim é a mesma coisa. Mas quando acontece isso, tipo que eu falo vela no diminutivo como velhinha, qual é o nome disso? Como ia? Tipo, eu falo velhinha, não vela. Esse é o mesmo caso de uma palatalização, né? É o mesmo de t passar tchan, né? E t passaria, de lã passaria, né? Esse fenômeno de palatalização que a gente faz muito no português, embora ele seja muito estudado com tchan, ele acontece com outros elementos também, né? Então, muitas vezes, eu já vi alguns alunos dizendo que quando vão falar a palavra linha, eles falam linha, né? Então, eu falo linha. Eu demorei muito para
perceber que era esse o caso, né? Então, o que você tem é o processo de palatalização pode ser um processo tão geral, no sentido de pegar todas as alveolares e passar para uma pós-alveolar, né? Então, aí, no caso, passaria alguma coisa do t passa ch, d passa j, l passa lh, né? N passa nha, né? Então, deixa-me ver. Então, muitas vezes no Nordeste, a gente, quer dizer, eu falo, quando eu falo Nordeste, né, na verdade Recife, e mais especificamente o bairro de Casa Amarela, e mais ou menos onde a minha mãe mora. Então, a gente, muitas vezes você vê que um I que vem antes, ele pode também levar a uma palatalização, né? Então, por exemplo, muita gente vai dizer sei, não, separadinho, mas se juntar vai dizer algo do tipo sei não, sei não, sei não, sei não, sei não. Então, esse nha fica um pouco mais palatalizado por conta desse que vem, e o lá ficaria algo do tipo sei lá, né? Fica um pouco palatalizado também. Mas aí, porque normalmente no Nordeste, o glide, né, que palataliza, normalmente a coisa é palatalizada por conta de algo que vem antes. Então, é por isso que você tem algo do tipo muito, e não pelo que vem depois, né? Tá certo? Mas a ideia é essa, o que é alveolar pode ser palatalizado. Você pode dar um outro exemplo? Você falou, quando você estava falando das possíveis consoantes a serem palatalizadas, você estava falando que tem N e vira nha. Tipo, dá um exemplo só para eu ver, porque eu não estou identificando qual seria. Além daquele que você falou sem nhão, que é por causa do que vem antes, né? Mas aí no caso, não é a mesma coisa. No caso, no Nordeste isso acontece, né? Eu ainda não parei para perceber direitinho se no Rio... Você é de onde, Júlia? Eu sou do Espírito Santo. Vitória, igual assim. Pois é, eu não sei se seria o caso, né, de acontecer... Por exemplo, a ideia seria, se você fala, sei lá, vaninha, né? Será que quando você fala vaninha, você fala esse N é exatamente igual ao N de sei lá, Vênus, né? Acho que é um pouco diferente. Então, seria, se você mudar um pouquinho dele, pode ser que ele não seja exatamente como nha de manhã, né? Mas ele fica um pouco palatalizado, né? Tá certo? Sim, verdade. E pode ser também que, se você fizer uma análise acústica, que pode ser que a sua velhinha não seja igualzinho, né, as características de velhinha, né? Pode ser que tenha um pouco de diferença. E muitas vezes na análise fonética, muitas vezes você coloca um símbolo para lh e um símbolo de L com um J em cima para mostrar que é um elemento intermediário entre lh e lã. E pode ser que seja esse o seu de velhinha, né? Que não seja exatamente igual à velhinha. E se fizer alguma análise acústica, talvez dê para verificar uma diferença mínima entre essas duas coisas. Eu não consigo identificar nessa palavra, não. Mas de velhinha e velhinha, tipo, das duas eu não consigo identificar, mas talvez, sim. Um nível muito baixo. É um bom exemplo, né? Vela e velha, né? Para fazer o diminutivo, velhinha, velhinha. Bom, para mim isso é bem diferente, né? Eu falo velhinha e velhinha. Eu tô pensando aqui num exemplo, mas... Desculpa, gente, eu não sei se mas acho que é uma espécie de palatalização, por exemplo, sei lá, no inglês, seria, sei lá, in the room. E aí, em português, a gente pode ter tendência de falar in the room, tipo, mais pra trás. É uma espécie de palatalização também, por exemplo? Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, ao invés de dizer na, você diz meio in, tipo, mais pra trás. Porque isso aí, no caso, esse tipo de fenômeno, né? A nasal, ela é muito sensível ao que vem depois, tá certo? Então,
é muito comum que ela tenha a probabilidade de modificar, inclusive morfologicamente, né? Quando você faz alguma coisa, mudou de infeliz para impossível, ele passa um M, também tem a ver com o fato de que você logo depois falaria algum elemento mais voltado para algo bilabial e tudo mais. Em outras línguas, isso, talvez no português do Brasil, isso tenha se perdido porque a gente acaba só nasalizando, ou pelo menos na maior parte do dialeto, só nasalizando a vogal. E a gente perde o ponto, né, um ponto vocálico depois da nasalidade, dessa vogal nasal. Mas em algumas línguas, como o inglês, você tem, ao falar in Rome, in Paris, in France, você sempre muda o ponto, né, de acordo com o que vem depois, tá certo? Mas aí o que você está falando, Cíntia, é o fato de um brasileiro falando inglês, é isso? Ou você está falando do inglês? Eu pensei como exemplo de palatalização do N, mas eu pensei num brasileiro falando inglês, realmente. Normalmente, no caso do inglês, o que é descrito para o inglês é que isso ocorra, que você sempre vai fazer de acordo com a consoante que vem depois, tá certo? Agora, no caso de um falante aprendiz, aí você teria que verificar como se dão as interações, né, entre o input que ele está ouvindo até chegar a algum local. Assim, de partida, não saberia se tem uma preferência para quem fala português estabelecer qual seria o local, porque a gramática do português não é tão nítida em relação a expressar a consoante nesse ponto. Porque normalmente nesse ponto essa consoante se esvai, né? Eu lembro que, tipo, algumas pessoas estrangeiras que eu já conheci, eu acho que eram falantes de espanhol nativos, que eles não conseguiam reproduzir o nosso sim. Eles ficavam tipo sim, tentando fazer eu acho que esse M no lugar mais pra trás que a Cíntia escreveu, talvez seja esse que a gente usa no sim, né? Exatamente. O que acontece é que normalmente o que a gente faz, né, sobretudo nesses contextos finais, absolutos, você vai simplesmente nasalizar a vogal. Você nasaliza a vogal, no máximo você pode criar um glide, né, uma extensão e tal, mas normalmente não é uma consoante com fechamento e tal, que seria quando ela é no início de sílaba, por exemplo, tá? Então é basicamente... Você falaria assim, as vogais nasais não são tão frequentes nas línguas do mundo, e é por isso que muita gente que vai falar português tem dificuldade de nasalizar nas vogais, né? E aí, tipo, falar não é muito difícil. Eu conheci um russo que dizia que teve problema para comprar pão, né? Porque ele chegou na padaria pedindo outra coisa, né? E tal, e aí o pessoal sacaneou ele durante muito tempo. Né? Só pra, bom, enfim, desculpa, eu ia só dar um exemplo. Lembra? Um negócio que 18 horas tem uma reunião de oração. Alguém tá falando alguma coisa? Eu não entendi. Não, tá falando do tempo, né? Tá. Não sei. Bom, eu só ia dar um exemplo desse negócio de... Não, acho que foi uma TV, sei lá, que foi. Pode ter sido. Eu só ia dar um exemplo desse negócio de nã e nhã. Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, o nome do meu pai é Eugênio. Minha mãe é francesa. E existe a palavra Eugênio em francês. Existe esse nome em francês, com nho, né? Mas em português, com essa tone, enfim, ela não consegue falar Eugênio, ela fala Eugênio. É mais ou menos assim, entendeu? Enfim, eu não sei direito como. Desculpa, eu lembrei sinceramente. Isso aí. Eu acho que é parecido com isso que a Júlia estava perguntando. É como se você fizesse uma palatalização nesse contexto. Mas é engraçado que só que aí é meio que engraçado também, porque a palavra Eugênio existe desse jeito, né, com esse som. Mas enfim, acho que
sei lá, pro português. Ela na verdade, pega, digamos, a estrutura, o segmento que seria do francês, mas aí ela mantém a tonicidade do português, né? Uhum. Na verdade, ela muda a tônica, né? Para o português. Que eu acho que realmente falar com uma oxítona ficaria realmente muito carregado no francês, né? Então, muito provavelmente, ela faz essa mudança, pega o padrão acentual do português, mais um padrão segmental do francês, não é isso? Assim, não sei, porque quer dizer, eu não sei, porque assim, ela é realmente um nho, né? Ela não fala Eugênio, ela fala, assim, em francês ela vai falar Eugênio, mas em português ela não vai falar Eugênio, ela vai falar meio Eugênio, assim, meio perto disso, entendeu? Meio palatalizado. Aí eu não sei se, enfim, tem a ver com português, esse som, enfim. Só uma coisa que acontece, eu fico me perguntando às vezes, mas aí eu lembrei aqui agora. De qualquer forma, Cíntia, a ideia de que muitas vezes quando você coloca um i, né, você pode palatalizar, né, como se você estivesse colocando fazendo uma consoante com mais uma desalinhada, né, com o ponto da vogal. Então ela fica meio que você acaba colocando ela em direção ao palato. Então ela dá uma desalinhada. Então algo tipo n, um pouco mais para trás pode acontecer. Eu não sei exatamente se é esse o caso que acontece com ela, mas é algo permitido dentro do sistema, desse sistema geral de palatalização, né, em que você coloca, tira algo que é alveolar e coloca um pouco mais para trás. Isso vai acontecer, obviamente, com t, d, n, l, né? Pelo menos em tese, o sistema permite, né? Deixa eu só perguntar uma coisa ainda sobre o sim. Então, tipo, o que a gente faz é só usar a vogal nasal, em vez de pronunciar uma consoante ali. Olha só, existem alguns casos, né, que algumas pessoas fizeram medições e verificaram que tem um traço nasal quando tem uma consoante logo depois. Então, uma palavra do tipo tango, né? Tango, logo, então, entre a vogal an e o g, aparece um elemento nasal ali, né? E esse nasal tem a mesma configuração de ponto da consoante que vem depois. Então, ela seria como se, em tango, ela seria parecido com aquele do sing, do inglês, né? Então, ela teria aquela com a perninha assim, né? Então, você teria algo do tipo tango. Então, só que ela seria algo que não é exatamente como uma pronúncia de tango no espanhol, né? Que ela aparece ali mais nitidamente. Mas seria muito mais fraco, com um tempo muito menor, né? Mas ele seria, por isso que muitas vezes quando a gente faz a transcrição disso, a gente coloca com uma nasal subescrita, né, sobrescrita, ela fica lá em cima, menorzinha, para dizer que isso acontece. Agora, isso é mais difícil de acontecer se for no final, por isso que quando o exemplo que você falou de sim, né, eu posso falar só sim, né, e aí, normalmente, se você fizer algum alongamento, normalmente você faz com algum glide, né? Sim, né? E coloca um jotinha lá em cima, nasalizado. Alguma coisa assim, mas com oclusão é mais difícil de acontecer, se for final geral, final total, né? Ok, entendi. Acho que podemos encerrar, então, né? Beleza. Gente. Um abraço aí para vocês. É isso aí, Rafael. Grande abraço, Jean. Muito obrigado pela sua presença Jean. aqui na Ela. Obrigado de novo, Jean. Foi muito legal. Obrigado, Jean. Valeu, gente. Um abraço. Disponham. Um abração. Valeu, Jean. Jean, pessoal.